Olá, sejam bem-vindos ao Orienta Psi, o ponto de encontro da psicologia no Brasil. Daremos início agora ao segundo módulo do curso sobre saúde mental e gênero. Nele, a professora do Departamento de Psicologia da Universidade de Brasília, Valesca Zanello, nos apresenta os conceitos de dispositivo amoroso e dispositivo materno. Confira agora! O tema desse módulo, então, vão ser os dispositivos amoroso e materno. Lembrando que eu apontei que existem caminhos privilegiados de subjetivação para homens e mulheres. Então, a ênfase nesse bloco vão ser as mulheres, tá? O que significa o dispositivo amoroso? Ele significa o seguinte, que as mulheres se subjetivam na nossa cultura na relação consigo mesmas, mediadas pelo olhar de um homem que as escolha. Ou seja, as mulheres se subjetivam na nossa cultura numa carência a ser. E a principal vivência das mulheres é a necessidade de se sentirem escolhidas por um homem, para serem validadas como mulheres. Então, o amor para as mulheres é algo completamente diferente do que é para os homens. O amor é uma questão identitária. Então, a metáfora que eu criei para tentar entender o dispositivo amoroso é a seguinte: as mulheres se subjetivam na prateleira do amor. Tá? E o que media esse processo é o ideal estético. Vejam bem, até o fim do século XIX, nascer bonita ou feia era uma característica física. Com o fortalecimento do capitalismo, ser feia deixou de ser um problema físico para ser um problema moral, um problema ético. A ideia que se vende é que só é feia quem quer. A beleza é acessível e existem 1000 caminhos para você ter acesso. Essa é uma ideia que vende muito e que interessa ao mercado. Mas a beleza é um distintivo na prateleira do amor. Óbvio, tem umas que estão lá na frente bombando e tem umas que estão ficando encalhadas, tá? O que eu queria chamar a atenção é que o ideal estético para as mulheres, isso é muito bem trabalhado por uma historiadora, a Mary Del Priore, é branco, louro, magro e jovem. Então, o ideal de beleza na nossa cultura é a loura, branca, magra e jovem. Óbvio, se você, por exemplo, for negra, você está muito mais distante desse lugar ideal na prateleira do amor. Diminui as chances de você ser passível, essa vivência, de ser escolhida. Se você tiver traços brancos, finos, por exemplo, já te coloca numa posição melhor. Envelhecer também te faz ir para trás da prateleira do amor. Então, a gente tem que pensar nas interseccionalidades e nas consequências, no impacto disso da saúde mental das mulheres, né? Por exemplo, da autoestima. O mais importante, eu acho que de destacar aqui, é que o dispositivo amoroso é o principal fator de desempoderamento das mulheres e o principal fator de empoderamento dos homens. Olha só, a eles, como eu já tinha destacado no primeiro módulo, é outorgado lugar de avaliação física e avaliação moral. Vejam que beleza. O homem, quando nasce, ele tem certeza que ele vai ser amado. Eu não estou falando que tipo de amor. Ele pode ser branco, ele pode ser negro, ele pode ser alto, baixo, magro, gordo, ele pode ter qualquer deficiência física. Imaginem só, uma Stephen Hawking, vocês acham que seria possível uma Stephen Hawking que tivesse vários homens durante a vida cuidando, se dedicando? Eu acho difícil. Tá? Ou, por exemplo, uma Sebastiana Salgada, né, que tivesse, por exemplo, um grande amor por um projeto, um homem que topasse encarar o projeto dela, não só isso, comprasse esse projeto, ajudasse a organizar esse projeto, ficasse cuidando da família enquanto ela ia se dedicar ao projeto. Eu acho que existem muitíssimo poucas exceções. A gente talvez possa contar numa mão, pelo menos as que eu conheço. Então, olha só, esse lugar dos homens, como eu falei também no primeiro bloco, os coloca num lugar onde eles não são avaliados. Além disso, ser subjetivada na prateleira do amor acaba colocando as mulheres, né, criando uma constituição subjetiva na relação das mulheres umas com as outras pela rivalidade. Óbvio, porque se ela quer ser passível de ser escolhida, ou ela quer brilhar mais ou ela quer apagar o brilho das outras. Quem lucra com a desunião das mulheres? Os homens. Então, o amor para as mulheres é uma questão identitária, o que não é para os homens. A gente não vê homens reclamando, que estão encalhados, sonhando com um príncipe encantado, sonhando em se casar, tá? Um exemplo que eu queria dar, e aí vem da clínica, eu já atendi várias adolescentes
e não só adolescentes, mas mulheres jovens também, que muitas vezes chegavam na sessão e diziam o seguinte: tô péssima. Ontem eu fui para o show, sei lá, X, e ninguém quis ficar comigo. Ou seja, ela não estava sofrendo porque ela se interessou por um homem e um homem não quis ficar com ela, ok. Não, ela estava sofrendo porque ninguém quis ficar com ela. E aí ela dizia assim, poxa, estou me sentindo muito feia. Quer dizer, necessitar de um outro que te valide para sua autoestima estar boa, gente, é muito desempoderamento, tá? Uma coisa também que eu queria destacar, isso não quer dizer que os homens não sofrem no amor. Não, isso é outra questão. Mas dificilmente um homem sofre por não amar, tá? Bom, a gente pode ver essa questão identitária, né, do dispositivo amoroso para as mulheres nas metáforas que a gente escuta no dia a dia. Ficou encalhada, ficou para titia. Ai, amiga, eu não quero voltar para a pista. E um exemplo que eu gosto de dar, há 3 anos atrás, eu fiz uma viagem para a África e fui para não sei se vocês já ouviram falar, mas é o lugar de maior migração de animais no mundo, o Serengeti. Então, tem 1 milhão de gnus. Imagina, sei lá, cada família de elefante, assim, 300 elefantes, uma coisa de louco, era um sonho de infância. E voltei super encantada, encontro uma amiga minha, ela, e aí, amiga, ficou com alguém? Gente, o que isso quer dizer? Peraí, eu fui para o Serengeti, a coisa mais interessante que eu posso ter para contar é que eu fiquei com alguém. Isso é uma tecnologia de gênero que nós mulheres fazemos entre a gente. E aí, amiga, ficou com alguém? Isso eu estou dizendo para outra que a coisa mais importante da vida dela é encontrar um homem, tá? Ou se não, e aí, tá namorando? Não! Gente, mas uma moça tão bonita deve ter algum problema para estar encalhada na prateleira do amor. Qual é o pressuposto disso? É que ela só é passível de ser escolhida, ela não escolhe. E que ela não pode escolher ser avulsa. E principalmente que uma mulher avulsa não pode curtir um monte de coisa, inclusive ter vários benefícios. Isso não é dito. Isso não é nem pensado, vamos colocar assim. Uma coisa também que eu acho que fica subentendida aí é que, então, uma mulher solteira é algo da ordem de uma tragédia. E muitas mulheres, às vezes, têm vidas ótimas, mas se sentem muito mal simplesmente porque não estão namorando. Isso é uma coisa muito recorrente, tá? Porque se pensa exatamente a mulher sozinha como uma mulher que, coitadinha, não foi escolhida. Bom, outro exemplo que eu gosto de dar também é uma fala comum entre as mulheres, que é: qual é o seu sonho? Me casar. Vejam, uma coisa é você sonhar em se casar porque você está com uma pessoa legal. Outra coisa é você sonhar em se casar quando você está sozinha. Não é algo que depende de você. A Beth Friedan, que é uma feminista que foi muito importante nos Estados Unidos, tem um livro chamado A Mística Feminina, ela conta uma pesquisa que ela fez muito interessante, onde ela entrevistou universitárias e ela perguntava: qual é o seu sonho, qual é o seu projeto? Meu projeto é casar e ter filhos. E aí ela pergunta: mas você está namorando? Não. Isso coloca a mulher numa vulnerabilidade muito grande, que é a vulnerabilidade do dispositivo amoroso. E é algo muito comum. As mulheres se casam com o casamento. E não com os homens que estão no casamento. Muitas vezes, tá? Outra coisa também é que, por ser uma questão identitária, o dispositivo amoroso, isso leva a que muitas mulheres acabem persistindo em relações abusivas. Por quê? Terminar um casamento, terminar uma relação para a mulher é muito diferente do que é para um homem na nossa cultura. Porque terminar uma relação é fracassar como mulher, é ser colocada em xeque identitariamente como mulher. E aí a gente poderia pensar o seguinte: bom, então o casamento protege a saúde mental das mulheres. Não. O que as pesquisas em saúde mental mostram é que o casamento é um fator de risco para as mulheres e é um fator de proteção para os homens. As mulheres casadas têm muito mais depressão do que as mulheres solteiras. Por quê? Justamente porque discussões num casamento afetam muito mais a saúde mental da mulher, exatamente porque ela é interpelada identitariamente. E outra questão também que eu vou falar no dispositivo materno, que é a quantidade de tarefas que a mulher acaba assumindo quando ela se casa, justamente porque é invisibilizada a função doméstica como algo naturalmente feminino, inclusive faz parte da feminilidade, em aspas, né? Uma coisa importante, então, é apontar que os homens da nossa cultura, eles aprendem a amar muitas coisas e as mulheres aprendem a amar os homens. Não é à toa que a cultura ocidental foi feita
pelos homens, porque o combustível para isso foi o amor dedicado pelas mulheres. Tá? Ou seja, não se trata de uma relação recíproca e nem se trata de um mesmo sentido de investimento. O amor tem sentidos diferentes. Esses sentidos dependem de classe social, dependem, muitas vezes, da questão racial e dependem também do gênero. Bom, dito isso, eu gostaria de destacar 2 fatores importantes dentro do casamento mantido nesse dispositivo amoroso. Eu já falei um pouco no primeiro bloco. O primeiro deles é o silêncio e o segundo é o sexo sem vontade. Então, o silêncio, né? As mulheres são vistas, como eu falei, como aquelas que são responsáveis por colocar panos quentes dentro dos conflitos, ou seja, abra mão de você. Abra mão do seu mal-estar, não nomeie. As mulheres não têm acesso à palavra nem no âmbito público nem no privado. Por quê? Se ela reclama, ela é vista como encrenqueira. Nesse sentido, é muito comum mulheres virem com queixa de depressão ou de ansiedade e não saberem nem por que estão sofrendo. E quando a gente pergunta assim, o que te dá prazer? Nem ela sabe. Tá? Eu chamo a atenção, como eu mostrei para vocês, que esse lugar ele é privilegiado pelas tecnologias de gênero. Aquele filme, aquele desenho foi só um exemplo. Um outro aspecto, o sexo sem vontade dentro do casamento. Esse foi um tema que me chamou a atenção na clínica, nas minhas experiências como psicóloga clínica, mas também nas minhas pesquisas. Vejam, o débito conjugal foi algo construído, principalmente pela igreja, tá, por um certo tipo de matrimônio, como algo que deveria ser uma obrigação, cuja finalidade deveria ser a procriação. Então, o débito conjugal é um apanágio dos homens, não das mulheres. Apesar disso, vejam, isso estava prescrito na Constituição. Então, um homem que estuprasse uma mulher com a qual ele fosse casado, isso não era considerado estupro. Isso saiu da Constituição não faz tanto tempo assim. Só que se a lei mudou, os costumes não mudaram. Isso quer dizer que as próprias mulheres dizem umas para as outras: amiga, você está sem transar há 10 dias. Ah, ele vai arrumar outra. Não, faz de qualquer jeito. Já ouvi de várias mulheres, eu viro para o lado, abro as pernas e ainda finjo que estou, que maravilha, para ele ir rápido, tá? Para deixar ele com bom humor. As mulheres aprendem a barganhar o sexo por outras trocas, afetivas, simbólicas e materiais. E o fato delas consentirem, em aspas, isso, não quer dizer que não tem impacto na saúde mental. Esse é um ponto importante. Acho que a gente precisa falar mais sobre isso. Eu nunca conheci uma mulher na minha vida inteira que nunca tenha feito sexo pelo menos uma vez sem estar com vontade. Então, esse é um lugar comum, tá? Bom, dito isso, vamos falar do dispositivo materno. Olha só, primeiro é necessário contextualizar historicamente a ideia de maternidade e separar a procriação da maternagem, como eu já falei no primeiro bloco. Bom, a Badanter, que é uma autora importante, que tem um livro chamado O Mito do Amor Materno, que eu aconselho a leitura, ela diz o seguinte: século XVII e começo do século XVIII, houve uma experiência muito difundida em todas as classes sociais na Europa, no sentido de que as mães, elas pariam, as mulheres pariam e davam os filhos para amas de leite. Então, assim, óbvio que existia diferença social no sentido de que as mais ricas tinham uma ama de leite na própria cidade. As mais pobres davam para amas de leites, digamos, mais carentes, que moravam mais distante da residência daquela mulher. Mas o que é interessante é que não havia um interesse pela criança. Tá? A taxa de mortalidade infantil era muito alta, muito alta. Em geral, essa criança, quando sobrevivia, voltava para a família com mais ou menos 4 anos. Isso não era um problema de consciência, ninguém ficava muito triste por causa disso. Isso era o normal dentro daquele momento histórico. Nesse momento, Felipe Arriet também vai mostrar isso, a criança não tem um valor em si mesmo. Quer dizer, a ideia de infância é uma ideia histórica. A partir do momento que a ideia de infância começa a ser valorizada, tá, como alguém que precisa de certos cuidados e tal, o problema é quem vai cuidar. Porque, vejam bem, o que a ama fazia? E essa era uma prática comum. Ela amarrava a criança com faixas, então a criança ficava igual uma múmia, toda enfaixadinha,
E como a maioria das amas eram camponesas, pendurava ela num preguinho, para nenhum bicho comer, uma ratazana, e ia trabalhar. Então, a criança defecava, urinava, ficava assada, por isso que a taxa de mortalidade era alta. Mas vejam, enquanto a criança estava amarrada, quem ficava livre para seguir os seus próprios interesses, os seus afazeres? As mulheres. Quanto mais cresce uma visão de especificidade da infância, mais é necessário que algum adulto esteja disponível para cuidar daquela criança. A criança dá muito trabalho, mexe, quebra, sobe, né, pode pular da árvore, sei lá. É muito fácil machucar e morrer. Vejam, existe, então, uma correlação com o reconhecimento da especificidade da infância e das necessidades infantis, com a ideia de ser subsumida a mulher na função de mãe. Deu para entender isso? Ou seja, quanto mais é necessário que ela exerça a função materna, mais ela inexiste como pessoa. E isso é uma construção cultural de um determinado momento histórico. Tá? Mas como convencer essas mulheres a ficar nesse lugar? Eu tinha falado um pouco no primeiro bloco. Vejam, as mulheres não eram pessoas, elas não tinham direitos. Criando, então, direitos a partir de um certo tipo de matrimônio e principalmente na exaltação da maternidade. Aqui no Brasil, a Mary Del Priore tem um livro também bem legal, onde ela mostra que há especificidades. A igreja cumpre um papel na colonização e no povoamento. Então, o que se vende é a ideia de que o matrimônio dentro da igreja protege as mulheres, porque os homens iam colonizar o país, deixavam as mulheres muitas vezes com a prole, mas se elas fossem casadas, a igreja defendia o direito de que eles deveriam cuidar dessa família, ou seja, mandar dinheiro, mandar uma forma como elas pudessem se sustentar, e também protegia da violência. Violência dentro do matrimônio era visto com maus olhos pela igreja. Então, isso se apresenta como um meio de empoderamento para as mulheres. Mas, óbvio, um empoderamento colonizado. Vejam bem, cuidar, portanto, cuidar que está presente na maternagem é uma habilidade humana. Não é uma habilidade de mulheres ou de homens, é uma habilidade humana. E pode ser interpelado em todos os seres humanos. Mas isso foi naturalizado nas mulheres, tá? Porque elas têm um útero. Lembrem-se do que eu falei do Thomas Laqueur. Óbvio que isso foi uma grande sacação do patriarcado, para colocar as mulheres nesse trabalho invisível, que não é pago, ou seja, é assalariado, e muito menos é tão valorizado assim. É uma forma também de adestramento e de domesticação das mulheres. E eu não estou dizendo que as mulheres não possam ter prazer. Podem, os homens também podem. Tá? Bom, então, num certo momento histórico do século XVIII para cá, a maternidade passa a ser exaltada. Como eu falei para vocês, passa a ser um papel importante para as mulheres. Tá? O que eu acho importante também apontar é que, então, não só a maternidade passa a ser naturalizada, mas a domesticidade. Então, a mulher como aquela cuidadora do lar, cuidadora do âmbito privado. E vejam bem, no primeiro momento, a ênfase é convencer as mulheres a amamentarem, porque elas não amamentavam. No segundo momento, é convencer as mulheres de que elas têm que educar os seus filhos. Quando que as mulheres passam a ser um objeto de preocupação no sentido de ter acesso à educação? É o reconhecimento da gente como pessoa? Não. Nossa, elas vão educar os nossos filhos, então elas precisam ser educadas. É como mães que vem a preocupação. Então, no segundo momento, tentar convencê-las a educar. E o terceiro momento, né, é a ideia de que elas são responsáveis não só pela amamentação, mas pela educação e pelo caráter e modo de ser das crianças. Então, a medicina e principalmente as psicologias e a psicanálise deram grandes contribuições para essa naturalização. Eu chamo a atenção que a Paula Kaplan, que é uma psicóloga feminista que estuda maternidades em Nova York, ela fez uma pesquisa maravilhosa sobre o que foi publicado na APA nos últimos 10 anos, sobre maternidade. Eu não vou me lembrar especificamente a percentagem, mas é altíssima, por volta de, 70% das pesquisas, cujo enfoque é a maternidade, a preocupação é com as consequências, o impacto da maternidade sobre as crianças. Então, assim, tipos de mães e principalmente psicose, transtornos X de personalidade,
Não há quase pesquisa sobre o encontro da mulher com a função materna, construída nessa cultura que acabou dando para essas mulheres, outorgou a essas mulheres uma quantidade de responsabilidades cada vez maior, o que tem soterrado psiquicamente as mulheres. Não é à toa que a quantidade de depressão pós-parto tem aumentado. E, no entanto, a ênfase que é privilegiada são os hormônios. Ou seja, não se escuta essas mulheres, tá? Bom, dito isso, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que, num primeiro momento, como eu falei para vocês, houve uma cobrança externa, então, da igreja, através dos sermões, das confissões, um adestramento efetivo e, com o decorrer do tempo, eficaz, mas, paulatinamente, esse controle foi se tornando invisível através dos discursos ditos científicos. E aí as contribuições, como eu já apontei, da medicina, psicologias e psicanálise. Foucault aponta que houve uma passagem de um poder repressivo para um poder constitutivo. Quer dizer que é muito mais eficaz eu não precisar ter que repreender, reprimir, é muito mais eficaz eu criar o desejo de. Como é que a gente sabe que isso foi efetivo? Principalmente no sentimento de culpa. Eu nunca atendi uma mulher na minha vida inteira, mãe, que não tivesse culpa. Culpa porque fez muito, culpa porque não fez o suficiente, culpa porque não queria maternidade, culpa porque quis, mas de repente não gostou tanto. Culpa, culpa, culpa. Se a gente for pensar nas tecnologias de gênero, a mídia, o sistema judiciário, há uma culpabilização da mãe. Se a gente for ver, por exemplo, as mães que são encaminhadas por negligência, por que os pais não são? Se existe uma criança negligenciada, pai e mãe deveriam ser encaminhados, porque existe uma naturalização da maternidade nas mulheres, tá? A gente precisa falar mais sobre isso. Eu acho que um exemplo que eu gostaria de dar, também da minha vida pessoal, eu encontrei com um amigo meu que é psi, e ele tinha acabado de ser pai, virar pai, e ele teve 2 filhas gêmeas. E aí, papo vai, papo vem, e ele diz o seguinte: Valesca, você tem que ser mãe. Nossa, é uma experiência maravilhosa. Aí eu, como é que é seu dia a dia? Ele, não, eu acordo às 7 horas, 6h30, 7 horas, tomo café com as meninas, levo as meninas para a escola. Aí venho trabalhar, atendo o dia inteiro e tal. Na hora do almoço, eu volto para casa para almoçar. E almoço com elas. Eu, e quando você chega, a comida está na mesa? Então, tá. Inclusive, elas já chegam da escola, tomam um banho. Alguém já deu banho? E aí, depois a gente vê um pouco de TV e tal, elas ficam em casa e eu volto para o consultório. E aí eu atendo até umas 10h30. Mas quando eu chego, ainda tenho tempo de deitar na cama, é uma delícia, eu conto histórias. Aí eu virei para ele e falei assim: criatura, eu adoraria ser pai. Como não vai dar, não estou querendo ser mãe, não. Aí ele falou assim: não, é verdade, sabe? Eu acho que para minha mulher é diferente, ela até parou de trabalhar, realmente para ela está muito cansativo. Nós estamos falando de experiências diferentes. E essa é uma construção cultural. Vejam, eu acho que é uma péssima estratégia aquele papo de o casal está grávido. Não, quem está grávida é a mulher. Tentar convencer o homem a exercer a paternidade, dizendo, olha, é maravilhoso, não acho que é a melhor estratégia. A analogia que eu gosto de fazer é exatamente com a conquista de direitos com as trabalhadoras domésticas. Ninguém falou assim, olha, você tem que limpar a privada, porque é uma delícia você recuperar a intimidade com o seu lar. Não, gente, é um saco. Tem horas que é um saco arrumar e limpar. Mas você tem que fazer, porque esse lugar privilegiado está impedindo o acesso de certas pessoas a certos direitos. O que eu quero dizer, então, é que os homens têm que ser obrigados a cumprirem certas habilidades. Óbvio que se eles sentirem prazeres, ótimo. Mesma coisa para a mulher, não importa se sente prazer ou não. Você tem que ter certos exercícios de performances ligados à maternidade. Senão você vai ser presa, processada, tá? Então, esse é um ponto importante. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é que o fato de não ser mãe não te tira do dispositivo materno. Você poderia dizer assim, então não sou mãe, estou livre dessa. Não, não está, não. Pois você continua sendo interpelada a isso. Eu pergunto a vocês, quem são as cuidadoras? Nós somos vistas como cuidadoras natas. Quando alguém adoece na nossa família, quem cuida? É a mãe, é a irmã, é a tia, é a prima, é a filha. Dificilmente é um homem. Um exemplo que eu gosto de dar, também da minha experiência, um dia eu estava na casa da minha família, e um tio meu estava com a filhinha dele, ele
a gente de férias, eu tinha 10 dias de férias, e ele virou e falou assim, Valesca, você pode cuidar da fulaninha para mim? Meu projeto era ir para a praia. E eu virei e falei, não posso. Porque o que eu pensei na hora? Se eu fosse um homem, ele me pediria isso? Não pediria. Tá? Óbvio que eu causei um espanto enorme. Tipo, nossa, minha avó mesmo, o que é isso? O que custa? Ele está cansado, eu também estou. Ele está de férias, eu também estou. Eu não tive filho, gente. E eu chamo a atenção que esse toca um ponto importante para as mulheres. Só é livre quem pode dizer não. Em geral, as pessoas dizem assim, é muito difícil para as mulheres. Ai, por quê? Não me custa. Custa. Só que a questão é, isso não é altruísmo, isso é narcisismo. Porque dizer não é abrir mão de um lugar onde o olhar do outro te coloca. Ou seja, a gente precisa desconstruir a necessidade de ser amada e aprovada o tempo todo. Isso é criar performances alternativas para o dispositivo amoroso. Tá? Bom, ou seja, voltando à questão aí da naturalização, então as tarefas de casa também são atribuídas a gente, mesmo que a gente pague alguém para fazer esse serviço, em geral uma mulher. Porque se faltar o arroz, ela liga para quem? Se a criança passou mal, liga para quem? Quem geralmente sai do trabalho. Isso é muito interessante. Às vezes eu sou convidada para dar palestras em alguns órgãos públicos e os chefes dizem o seguinte, não, porque você tem que falar com as mulheres, porque elas misturam a vida privada com a vida do trabalho, elas querem sair mais cedo para ir na creche. E, em geral, quando eu dou palestra, eu digo isso, olha, a queixa dos homens nessa empresa, nessa instituição, porque as mulheres misturam as tarefas, eles podem reclamar exatamente porque eles provavelmente estão onerando as esposas deles em outras instituições. Se a gente não pensa de forma coletiva, não tem como mexer nisso. Tá? Lembrando que isso são habilidades humanas. Né? Bom, um exemplo também dessa naturalização, isso vem das próprias mulheres. Gente, meu marido é ótimo, ele até me ajuda em casa. Ajudar quer dizer que ele não tem obrigação. Lembrando que no último levantamento do IBGE, a diferença de horas dedicadas ao trabalho doméstico ainda é gritante entre homens e mulheres. As mulheres estão cansadas. E depois a gente escuta a reclamação no consultório, mas, poxa, minha esposa não tem o menor desejo. Tá? Em suma, eu gostaria, então, de apontar essa necessidade de diferenciar a procriação da maternagem, né, e, principalmente, a necessidade de interpelar estas habilidades em todos os seres humanos. Eu acho que esse é um discurso importante, né? E um desafio para que essas mulheres, então, também construam performances alternativas. A gente vai falar um pouco mais sobre essas performances no próximo bloco, porque a gente vai tratar, então, do dispositivo da eficácia, a virilidade sexual e laborativa nos homens. Até a próxima. Este foi o segundo módulo do curso sobre saúde mental e gênero do Orienta Psi, uma realização do Conselho Federal de Psicologia. Até a próxima!